Fala pessoal, esperar a galera entrando. Deixa eu configurar aqui já pra gente deixar tudo no jeito. Você tá conseguindo me ouvir? O som tá bom? Me deem feedback, por favor. Vamos ver. Sempre tem um delay, né, gente? Bom, gente, eu vou iniciar aqui, aí vocês me digam aí se vocês estão me escutando ou não. Essa live foi. Eu nem avisei, né? Vocês, na verdade, muito assim. A gente falou super rápido lá nos stories, mas essa live basicamente é para que eu possa me apresentar um pouquinho para vocês. Como esse perfil é novo aqui, tem muitas pessoas que eu não conheço ainda, então eu achei de bom tom a gente começar com essa live aqui de apresentação, né? Para que vocês possam me conhecer. E para que a gente tenha essa troca, se a gente puder conversar um pouco, vocês mandem perguntas que a gente vai fazendo essa troca. Mas basicamente o intuito dessa live é para que eu possa contar um pouquinho da minha trajetória, como que eu cheguei até aqui, para que a gente possa criar essa conexão aqui. E, e aí é uma coisa assim que eu fiquei pensando, né, da onde que eu iria começar essa história, né, porque é uma jornada, né, gente, é uma coisa muito você fica pensando, voltando no passado, e é muito legal, ao mesmo tempo é muito louco tudo isso. E aí eu fiquei pensando, da onde que eu vou começar? Bom, eu decidi começar desde a da escola mesmo, porque lá inicia tudo, né? Então eu vou começar por lá e vocês vão entender o porquê depois. Bom, lá no segundo ano da escola, gente, eu queria muito decidir o que que eu iria fazer como profissão. Eu sempre fui muito dedicado em tudo que eu faço e eu queria, desde o segundo, pensava assim, poxa, se eu soubesse o que eu vou fazer, eu já poderia estar lendo, já estudando, a loucura, né? E isso me incomodava muito, mas eu não sabia. Eu sabia que eu não ia fazer nada relacionado à matemática, porque eu não gostava muito de matemática. Só que eu era muito criativo, eu gostava muito. Quem lembra aí do Arte Ataque, eu gostava muito daquele programa, eu gostava muito de fazer tudo que propunha lá no Arte Ataque eu fazia, eu gostava muito de criar as coisas. Era uma coisa que eu tinha certeza que eu ia fazer. E aí eu fui por exclusão, né? Eu fui tentando achar uma profissão. E aí eu cheguei nas artes plásticas. Eu falei, eu quero ser um artista plástico. E só que aí eu fui pesquisar mais sobre, porque eu não sabia, né, o que fazia de fato um artista plástico, quanto que ganhava. E aí eu sempre tive essa premissa muito clara para mim, que para mim fazer uma profissão, para mim estudar, fazer um curso, ele tinha que me dar um retorno financeiro para que isso seja sustentável durante né, toda a minha vida, né? Não adianta eu ser apaixonado por uma coisa e aquilo não me dar um retorno financeiro. Então eu tinha que ser apaixonado por aquilo que eu iria fazer, mas ao mesmo tempo tinha que me dar esse retorno. E aí eu lembro como se fosse hoje que eu pesquisei no Google e aí teve um comentário de uma menina assim que falou assim: ou você vai ser muito famoso e vai ganhar muito dinheiro como artista plástico, ou você vai ser como é que ela falou? Um restaurador. Sabe aquele restaurador de imagens antigas, de quadros? Aí eu falei, poxa, eu não quero isso, né? E a probabilidade seria que eu fosse isso, porque é muito difícil. Não estou falando nem de talento, mas você conseguir almejar esse mercado das artes, né? Ser um artista plástico reconhecido, é muito difícil. E aí eu falei, não, não quero isso para minha vida. Então eu fui para a próxima opção, que não tinha, na verdade. Mas aí eu fui procurar uma outra coisa. E aí eu lembro que eu cheguei em nutrição e arquitetura. Eu sempre gostei de nutrição também, é uma coisa que me encanta, assim, saber sobre os nutrientes, sobre o que eu estou comendo. Até hoje eu gosto muito sobre esse assunto, eu estudo até. Mas não era uma coisa que fazia meu coração, assim, sabe, ficar quentinho, assim. E aí eu fui para arquitetura. E aí eu lembro que foi muito bom porque eu não sabia de fato o que era arquitetura.
Meus pais eram, na verdade, muito humildes financeiramente falando, então eles não tinham condições de contratar arquitetos, então a casa foi feita por um pedreiro que era amigo, aquela história toda do Brasil, né? Praticamente a maioria da população é assim. E então eu não tive contato nenhum com nenhum arquiteto, eu não conhecia, não sabia sobre a profissão, e isso me ajudou muito, porque quando eu cheguei na faculdade, na primeira aula, eu não tinha expectativa nenhuma. E a maioria dos meus colegas que tinham essa expectativa em relação ao curso, eles desistiram. Porque ou eles achavam que era designer de interiores, né, que iria fazer decoração, ou tem aquela história também do The Sims, né, eu brincava no The Sims. Então, de alguma forma, eles tinham uma certa expectativa em relação ao curso, e quando a gente chega lá, é completamente diferente, né, disso, e aí acabava que não dava certo, né? E eu já não tinha essa expectativa porque eu não conhecia. E eu lembro que a minha primeira aula lá foi, nossa, eu nunca esqueço, foi extraordinária, assim, foi um ateliê de criação e a gente viajava muito, assim, era muito legal essa parte de criação e eu falava, nossa, eu tô no lugar certo. Então, desde o primeiro dia, eu me apaixonei pelo curso e fui, gente. Nunca pensei em desistir. Só que aí, no meio do caminho, e aí voltando um pouco, quando eu saio da, da, da escola, eu vou trabalhar. Aí eu estudava, eu morava em Frutal, Minas Gerais. Hoje eu moro em Brasília. E aí lá eu estudava em São José do Rio Preto, porque não tinha faculdade de arquitetura em Frutal. Até tem faculdade lá, mas não tem de arquitetura. Só tem uma estadual que tem outros cursos. E aí eu tinha que viajar todos os dias para São José do Rio Preto. São praticamente 2 horas de ida e de volta, são no total 4. E aí eu fazia esse percurso todos os dias, muito feliz até. E que eu gosto de viajar, então para mim não era nenhum sacrifício. Lógico que cansava um pouco, mas quando você faz o que você gosta, isso é muito bom. E aí eu estava trabalhando para pagar minha faculdade, meus pais não tinham condições de pagar. E aí eu estava trabalhando numa loja, e aí essa loja me demitiu quando eu entrei na faculdade, porque eu precisava sair mais cedo, porque tinha que pegar o ônibus 5h30. E eu parava de trabalhar às 6 horas na verdade às 18, né? E aí meu chefe não deixou, então eu tive que sair desse emprego. E aí eu entrei em seguida num estágio que me ajudou muito, estágio de arquitetura, só que financeiramente não me ajudava a pagar a faculdade porque eu ganhava R$ 300 nesse estágio. E aí, o que que acontece? Eu fui pagando a faculdade como dava, eu pagava umas 2 parcelas, atrasava, pagava, e aí foi um ponto que não consegui mais, e aí eu tive que trancar a faculdade, eu tranquei a faculdade por um período, e aí depois eu volto, né, em São José do Rio Preto, e aí eu já tenho outro emprego e eu consigo retomar a minha faculdade em outra turma. E aí essa é a primeira turma aí a segunda, na verdade, né? A primeira eu tranco, saio e volto em outra turma, porque a minha outra turma já estava em outro semestre. E eu lembro que isso foi muito chocante para mim, assim, eu fiquei muito triste em desvincular dessa turma, porque era os meus amigos, né? E eu fiquei muito triste, mas depois eu entendi o quanto foi bom isso para mim, né, profissionalmente falando. Eu tive contato com muitas pessoas e isso me ajudou muito. E aí, gente, passa isso, eu tinha uma angústia muito grande também. Quando eu morava em Frutal, que é uma cidade que tem 100 mil habitantes, eu tinha essa angústia de pensar assim, poxa, eu tô aqui. Eita, gente, acho que voltou, né? Me digam aí que caiu aqui pra mim. Bom, vou continuar e vocês me deem um feedback aí. Mas, e aí lá em Frutal, eu tinha essa angústia de pensar assim, tá, eu vou me formar, mas vou ficar aqui em Frutal? Como que vai ser isso, né? E aí, tá, depois passou isso, eu continuo o curso de arquitetura e eu lembro que eu fazia terapia na época e eu falava muito com minha terapeuta de que, cara, como que eu vou atuar aqui em Frutal, né? Como que vai ser isso? Eu lembro que eu queria ir para São José do Rio Preto. E só que ao mesmo tempo eu queria, mas não queria, porque a minha mãe, eu cuidava da minha mãe na época, ela tinha síndrome do pânico. Desde criança, a minha mãe sempre teve síndrome do pânico, era uma coisa que era muito forte, assim, pra gente.
e eu sempre cuidava dela nas crises, e eu pensava, gente, eu não posso largar minha mãe aqui. Então era um conflito muito grande de largar Frutal e ir para São José do Rio Preto, mas ao mesmo tempo eu sabia que em Frutal eu não tinha essa capacidade para crescer profissionalmente. Bom, resumindo a história aqui, e aí eu não vou para São José do Rio Preto, eu vou para Brasília, que é onde eu tô agora. Eu moro aqui já tá indo para 6 anos. E aí eu venho para Brasília. É, eu faço terapia, eu entendo muita coisa. E aí eu converso muito com a minha mãe. Hoje a minha mãe, ela tá fazendo tratamento, ela tá muito bem, graças a Deus. Só para matar a curiosidade. Mas aí eu venho para Brasília. E aqui em Brasília eu entro em outra turma. Então essa é a minha terceira turma. Que eu também fico. Eu lembro que todo esse processo, né, é muito desgastante e ao mesmo tempo é ruim, mas ao mesmo tempo é muito bom, assim, você conhecer novas pessoas, novos professores. Mas é desgastante também, né, você distanciar daquela zona de conforto. E aí eu venho para Brasília e estudo aqui. E aqui também foi um universo completamente diferente, é muito diferente do aprendizado que eu tive lá em São José do Rio Preto, que São José do Rio Preto, para quem não sabe, é São Paulo. E então é um ensino completamente diferente, então assim, isso foi muito rico para mim também ao mesmo tempo. Eu lembro que nas aulas a gente estudando Brasília, os monumentos, e hoje poder estar aqui, isso é do meu cotidiano também, isso para mim é surreal. Às vezes eu paro e fico olhando e falo, gente, eu estudei esse monumento lá em São José do Rio Preto, sabe? Isso é muito legal. E aí né, faço a faculdade aqui, só que aí, gente, eu tinha uma angústia que eu carregava, além dessa questão de me mudar de cidade, eu tinha uma outra angústia, que eu era muito fã da Zaha Hadid. Para quem não conhece, a Zaha Hadid era uma arquiteta, ela faleceu, que ela tinha uma assinatura plástica muito orgânica, assim, futurista. E eu lembro que eu queria muito, e isso faz parte até da angústia lá de Frutal, porque eu queria muito fazer essa produção, seguir esse ritmo dela. Mas eu pensava, poxa, se no Brasil já é difícil, né, essa produção, imagina em Frutal. Então, tipo, é impossível. E aí isso me acompanhava muito, e aí eu pensava, poxa, é uma coisa muito fora da nossa realidade também, da cultura brasileira, esse tipo de desenho, né? E de arquitetura paramétrica. E eu pensava, vou me formar e como que vai ser eu me formar depois? Como que eu vou lidar com isso? Será que eu vou ser feliz na profissão? Na faculdade eu amava o que eu fazia, mas eu pensava, e depois? Como que vai ser? Será que eu vou ser feliz? Né? Porque eu sabia que eu não ia fazer. Né? Quando a gente se forma, a gente vai fazer, a maioria dos casos, né? A gente faz projetos pequenos, até de decoração, inclusive. E eu sempre quis fazer projetos grandes, né? Eu acho que todo mundo e principalmente, né, voltado para azar. E aí essa era uma angústia muito grande para mim. Só que aí eu lembro que quando eu tive contato aqui, aí eu sempre vim angustiado, né, nesse sentido, desde o primeiro semestre que eu tive contato até mais ou menos o sétimo semestre. E aí do sétimo semestre eu conheço alguns professores que são professores que mudaram, assim, viraram a chave da minha cabeça. E eu conheço eles, mas eu acho que nem só eles, gente. Eu acho que toda a experiência que eu tive durante toda essa trajetória, mais o contato com esses professores, mais os concursos que eu participei. Hoje eu acho que tá completando o 10º concurso de arquitetura que eu participo. Então acho que juntou tudo isso, sabe, num cesto. E isso me possibilitou, na verdade, ter essa experiência que eu tenho hoje. E na época virou essa chave. E essa chave foi no sentido de perceber uma outra arquitetura e, e mais do que isso, na verdade, perceber a minha assinatura plástica. E aí eu meio que larguei essa onda da Zarra e aí fluiu tudo muito bem na faculdade. Sempre fluía, mas eu tinha muito desgaste com os professores também, porque alguns não gostavam muito da Zarra e eu defendia a Zarra e a gente ficava nesse embate. Minhas notas sempre foram boas, mas a gente sempre teve esse embate. Mas aí depois disso que aconteceu, foi uma coisa extraordinária, assim, porque aí eu me encontrei de fato na arquitetura e hoje eu tenho um escritório,
que chama Estúdio Guimarães Rosa, e aí nesse escritório eu posso exercer de fato a minha assinatura plástica, sabe? Pôr a minha personalidade nos projetos, e isso é aceito, né? É uma arquitetura. Eu entendi a minha arquitetura, a minha essência, e o principal é que ela é aceita, né? Aqui no mercado brasileiro, e isso que é o mais extraordinário, porque não adianta você seguir ou desenhar um tipo de arquitetura que está fora da realidade, como é o caso da Zaha. E aí eu fui entendendo, eu fui estudando mais, principalmente sobre a questão da arquitetura bioclimática. Olha o Lucas falando, e aí Lucas, tudo bem? Cara, e aí eu fui estudando tudo isso, sabe? E eu continuo achando que a Zaha é uma... Nossa, a arquitetura dela pra mim é surreal, é extraordinária, mas eu acho que eu encontrei o meu traço, eu encontrei o meu traço plástico, sabe? E sem seguir a Zaha nesse sentido. E ela é uma referência pra mim e continua sendo. Bom, e aí eu venho pra Brasília, né? Passo por esse processo, me formo aqui, apresento meu TCC, fui muito bem no meu TCC, e aí me formo e abro meu escritório. E isso, eu sou muito ruim com datas, tá, gente? Mas eu acho que meu escritório, que eu me formei já tem um ano e meio. E desde então, do dia que eu me formei, eu abri o escritório. No mesmo dia, assim, o escritório já estava pronto até antes, eu só não poderia exercer, né? Mas assim que eu me formei, eu abro o escritório. Obviamente o escritório, né? Guimarães Rosa, tem um sobrenome. É uma coisa curiosa, tá? Porque a maioria das pessoas perguntam, né? Se eu sou parente do Guimarães Rosa ou se é uma homenagem ao Guimarães Rosa. Esses dias eu entrei numa live, aí o rapaz, eu fiz um comentário, aí o rapaz falou assim, ele leu, né, o nome do estúdio, aí ele falou assim, deve ser uma homenagem ao Guimarães Rosa. Aí eu tive que explicar pra ele, falei, não, é meu sobrenome. Aí quando eu falo que é meu sobrenome, a segunda pergunta é, você é parente dele, então? Aí eu falo, eu tenho que explicar que não, porque na verdade a minha mãe tem um Guimarães e o meu pai tem um Rosa. Aí então fui abençoado, eu até brinco que eu tenho a obrigação de dar certo nessa vida só por causa do sobrenome. Bom, mas aí então, voltando, eu abro o estúdio, é o Rick falando que a Zaha é extraordinária, de fato ela é. E aí eu abro o meu estúdio, aqui em Brasília, que, veja, voltando na história, né, lá em Frutal, isso pra mim jamais era surreal. Eu queria abrir em São José do Rio Preto, quem dirá em Brasília, né? Isso foi uma mudança que nem eu consigo entender. Mas graças a Deus eu vim para Brasília e aí abro o escritório aqui, em Brasília. E o Igor falando, a Zaha ganhou o Pritzker, né? Que pra quem não sabe, o Pritzker é basicamente o Oscar da arquitetura e a Zaha ganhou. É, Bom, mas e aí eu abro o estúdio aqui e tô atuando aqui em Brasília, né? Com o estúdio. E aí, gente, eu abro esse perfil aqui agora, né? Que eu tô falando com vocês, porque eu sinto uma necessidade imensa de falar sobre arquitetura mesmo, né? Coisa que eu não tenho muito espaço lá no outro Instagram que eu tenho, que é o do estúdio, porque lá é voltado para clientes, né? E o cliente não quer saber muito sobre a arquitetura em si, ele quer saber sobre projeto, decoração, né? E eu super entendo, né? Não é a área dele. Então eu criei esse perfil justamente para que a gente pudesse falar sobre a arquitetura e assim, mais do que isso, porque é quase que criar um movimento aqui, porque eu vejo que tem muitas pessoas hoje falando sobre escritório, principalmente quem é da área, né? Eu acho que tem uma live por dia falando sobre gestão de escritório, como captar cliente, que mais? Como criar um portfólio, como criar um orçamento, uma proposta, enfim, tudo isso. E meu intuito não é esse, meu intuito é falar de fato sobre arquitetura. Em todas essas turmas que eu passei, eu acho que foram mais de 300 alunos. Eu lembro que a minha primeira turma ela tinha 100 alunos. Então, de todas essas turmas que eu passei, eu via que tinha muita deficiência, sabe? Tem muitos arquitetos, eu já participei de bancas, eu participo de vez em quando de algumas bancas de TFG, e eu vejo que tem muitos arquitetos deficientes no mercado. E às vezes por falta de estudo mesmo, assim, às vezes não se dedicou. Eu vejo que tem vários perfis, né? Tem aquele perfil que às vezes não levou muito a sério a faculdade, aí quando
tomou um susto, estava lá no último período e falou, poxa, eu não estudei. E acaba se formando, e aí é atropelado por um monte de coisas, né? Porque quando você chega no mercado, eu fui atropelado por isso, porque eu sempre estudei muito, eu sempre me dediquei muito, e eu pensava que quando eu me formasse, eu ia arrasar no mercado, sabe? Eu falava, eu- aquela história, minha mãe sempre falava isso, né? Quando você é bom no que faz, não tem erro. Mas na verdade não é bem assim, né? Porque hoje em dia as coisas mudaram, não é igual antigamente. Então a comunicação é muito importante, principalmente a questão do marketing. Então eu vi que eu precisava estudar marketing, eu precisava estudar essas estratégias também. E aí eu parei para estudar isso. Então, quando a pessoa não estudou na faculdade, ela, além do que ela tem que estudar, que ficou para trás, ela tem que estudar marketing, escritório, gestão, tudo isso que eu falei aqui agora. Mas o meu intuito aqui nesse perfil especificamente é justamente falar sobre projeto, sobre qualidade, principalmente porque eu percebo hoje que se a gente for olhar principalmente para os condomínios fechados, assim, sinceramente, quando eu passo num condomínio fechado, eu me sinto muito mal. É, eu tenho até que tomar cuidado assim do que eu falo, mas de fato eu me sinto muito mal quando eu passo num condomínio fechado, porque eu não vou nem entrar no mérito do condomínio em si, mas sobre aqueles projetos, aqueles clientes que contratam arquitetos e o arquiteto sempre faz aquela mesma proposta, né? Um projeto super raso que não você percebe que não tem nenhuma estratégia bioclimática aplicada, não tem estudo de concepção de projeto, é sempre aquele mesmo projeto de uma porta monumental de 3 metros, com aquela platibandazinha e com um jardim ornamental na frente. Então você percebe a falta de capacitação, né, nesse sentido. Então eu tô aqui meio que para isso, sabe? Para ajudar as pessoas e para falar sobre arquitetura, para aprender também, obviamente, né? Porque eu não sei tudo, para aprender, para a gente ter essa troca e para que a gente consiga aí evoluir juntos, né? Então basicamente foi para isso que eu criei essa conta aqui. Aí eu tô fazendo essa live só para comunicar isso para vocês. O Igor tá falando, o Azar era fã, confesso, do Oscar Niemeyer, assim. A gente tem muitos arquitetos brasileiros também incríveis, né? Que faleceram, né? O Oscar, tem o Paulo Mendes da Rocha, que ganhou o Pritzker também, junto com a... Junto não, né? A Zaha ganhou, ele também ganhou. É, então, assim, eu acho que inclusive o Oscar também, né? Mas é isso, gente. Era basicamente para falar isso com vocês, assim, é uma coisa super rápida, só pra gente ter essa troca, para contar um pouquinho da minha trajetória até aqui, um pouquinho da história, porque eu acho que é importante, né, a gente se conhecer melhor. Obviamente, eu contei um pouquinho da história, mas eu acho importante, né, para que a gente se conecte de alguma forma. Mas é isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, se não tiver, eu já encerro aqui. Essa primeira live também aqui no perfil, né? Vão ter outras também. Ah, só para falar da programação, que eu pretendo semanalmente trazer lives aqui também. E principalmente eu estava pensando de fazer uma live específica, e aí eu tenho que ver o dia que eu vou estar mais tranquilo, mas fazer uma live sobre repertório. Para que a gente pegasse um projeto que é muito bom e para que a gente esmiuçasse ele, entendesse o que está acontecendo naquele projeto, quais foram os pontos fortes e fracos daquele projeto, fazer uma análise mesmo. Eu acho que repertório é uma das coisas mais importantes que tem, né, para que a gente consiga fazer bons projetos. Então, eu acho que um dos temas da live seria esse. E aí, ou seria, eu penso ou na segunda mesmo, ou no final de semana, tipo, mais para quinta-feira. A gente pode definir isso, e aí a gente vai conversando lá nos stories. Bom, gente, é isso então. Eu agradeço todo mundo que esteve presente aqui, que teve saco para ouvir. E aí, até a próxima. A gente vai se vendo.